Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Tuberculose. O país registrou no ano passado mais de 85.700 novos casos da doença, que é atualmente a terceira maior causa de mortes. O município de Hogeanda, a falta de centros de saúde preocupa moradores em alguns bairros da zona. Energia elétrica, assinado memorando de cooperação técnica entre Angola e o Brasil. Preparação da visita do Papa Leão XIV, Presidente da República, constatou nesta terça-feira o andamento das obras da futura Basílica da Mushima no Icolo Ibengo, Médio Oriente. Mais de 280 infraestruturas iranianas da área de saúde foram alvos de ataques desde o início da guerra. Terça-feira, 24 de março. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, trabalhou nesta terça-feira na província do Icolo Ibengo, onde constatou o nível de execução das obras do Santuário da Mushima, no município de Kisama, que será um dos pontos de visita pelo Papa Leão XIV na jornada agendada para 18 a 21 de abril. Durante a jornada, o Presidente da República, João Lourenço, passou por vários pontos, com destaque para o novo edifício da Administração Municipal da Kisama, a futura Basílica, a Praça de Peregrinação, o Santuário da Mamã Mushima e o Parque de Campismo e Estacionamento. De acordo com dados técnicos apresentados no local, o edifício da Administração Municipal apresenta um nível de execução de cerca de 99%, enquanto o parque de estacionamento está praticamente concluído, com mais de 98% de execução. Já a Basílica encontra-se ainda na fase inicial, com trabalhos centrados nas fundações. O governador da província do Icolo Ibengo, Ausílio Jacob, destacou que a construção da Basílica e a requalificação da vila decorrem em simultâneo com os preparativos para a visita do Papa a Angola. É preciso compreendermos que o escopo da obra da Basílica não é para terminar agora. Simplesmente acontece agora o interesse do Vaticano em trazer o Papa para Angola e coincide com o período em que a obra da Basílica está a ser feita. Porque aquilo que são as obras que vão para interferir na visita do Papa, elas quase todas estão acima de 95%. E ainda temos algum tempo. O GOI entende que até mais ou menos dia 10, 11, todos aqueles espaços que vão ter incidência na visita do Papa serão concluídos, como é o caso. Essa administração não está nesse escopo, porque essa administração faz parte da obra de requalificação. Apesar de que ela está concluída, vai ser apetrechada, mas não tem qualquer incidência nem interferência na visita do Papa. O parque de campismo, o parque de estacionamento, a zona onde vai se construir o palco para a celebração da missa, os acessos, o heliporte onde vai aterrar o helicóptero e outros meios aéreos que vão apoiar a visita do Papa, tudo isso de acordo com a visita que Sua Excelência o Presidente fez e aquilo que nos foi dado a ver pelo GOI, vai estar terminado muitos dias antes da visita do Papa. O governante assegurou que estão a ser criadas as condições para acolher os fiéis que deverão acorrer à Mushima e sublinhou que o foco não passa pela oferta hoteleira, mas sim por garantir segurança, organização e condições básicas de permanência para os peregrinos. O modelo de alojamento, na nossa opinião, é criar espaços já reservados onde eles vão poder acampar com essas condições mínimas. Já a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que integra a Comissão Multissetorial para a Visita Papal, garantiu que o setor está preparado para assegurar a assistência médica e medicamentosa durante o evento. Para o dia da missa campal, com o Santo Padre, temos vários pontos de referência no local. Vamos manter os postos avançados nos locais de acampamento. De retaguarda temos o Hospital Municipal e vamos ter também o Centro de Saúde de Referência do Coxo, que dia 5 estará a obra concluída e nós vamos apetrechar. Por sua vez, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, referiu que a requalificação da Mushima está diretamente ligada à melhoria das acessibilidades, com destaque para as ligações às estradas nacionais 110
e número 230, consideradas fundamentais para facilitar o acesso à ligação. Nós estamos bem, como sabe, nós temos o troço da vila de Catete até Cabala, com 24 km de estrada. Neste momento estão os 24 km de estrada feita, temos a sinalização, temos igualmente que dizer que construímos uma nova ponte, uma ponte de quase 14 metros, o que facilita ainda mais o tráfego. Dizer que nós tínhamos inicialmente uma estrada de 9 metros, hoje temos uma estrada de 12 metros. Em relação à ponte, como vimos também, nós renovamos a ponte, fizemos um trabalho de manutenção e conservação da própria ponte, e é uma situação que não se vê há mais de 7, 8 anos. Quem vir agora à noite vai ver a ponte iluminada, temos mais de 100 luminárias na ponte. O Presidente da República, João Lourenço, efetuou nesta terça-feira uma visita de trabalho à Vila da Mushima, onde constatou o andamento das obras de requalificação urbana e da futura construção da Basílica de Nossa Senhora da Mushima. E enquanto avançam as obras de requalificação da Vila da Mushima, muitos jovens realizam o sonho de serem eles os protagonistas de uma empreitada de grande envergadura. Entre experientes e estreantes, a motivação é única: participar na construção da história da vila. Confira a reportagem do Ernesto Jaime a seguir. Na Vila da Mushima, o Batão não conta apenas a história das obras, conta, sobretudo, a história de quem as ergue. Entre máquinas e projetos, há mãos de jovens que transformam sonhos em estruturas firmes. Essa experiência está a ser muito bom e até o próximo ano acho que vamos acabar isso. Nós jovens aprendemos esse trabalho para poder sustentar nossa família. Entre conferragem e armar ferros e aços, há quem veja mais do que estruturas a serem erguidas, vê futuro. Bom, tem sido muito gratificante para aquilo que é a minha construção enquanto profissional, e também por ser cristão tem esse outro sentimento acrescentado. E também por parte daquilo que é as fundações que determinam basicamente o que é o sustento daquilo que será toda a obra daqui da Mushima, especificamente a Basílica. E há histórias que começam aqui e continuam aqui. Filhos da Mushima que hoje regressam para construir o seu próprio chão. Está a ser muito bem, na verdade, sabendo que é pela primeira vez numa obra de construção civil. Então, é mais habilidades para mim. Na verdade, moro aqui, nasci aqui. Estou a gostar de ver esse desenvolvimento aqui na minha terra, sabendo que daqui a mais algum tempo será um lugar turístico. É um orgulho para mim. Me senti muito privilegiado trabalhar na terra natal onde nasci, onde os meus pais nasceram. E eles também vivem cá, tanto como irmãos. E eu não me senti muito feliz. Do outro lado, o mesmo sentimento, a mesma missão. Felizmente estou a gostar das infraestruturas que aqui está a ganhar, a Vila da Mushima. E espero que isso continue muito mais, porque acredito eu, tantos jovens que andavam por aí sem ter um sítio onde pudesse ganhar o pão, e aqui conseguimos vir ganhar o nosso pão para levar para nossas famílias. Entre experientes e estreantes, o entusiasmo é visível. Atendendo o trabalho que está a ser realizado, digo eu que estamos num bom caminho, e eu próprio também como nato, digo que continuarei praticamente a residir cá, que eu estou a ver que se tornará-se um paraíso, conforme vê-se. Está a ser muito boa essa experiência. Na Vila da Mushima vai-se construindo mais do que infraestruturas, vai-se construindo identidade, pertença e um futuro que já começa a ganhar forma. Energia elétrica. Novo memorando entre Angola e o Brasil. Em destaque. Notícias no Girassol Jornal, edição de terça-feira. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Tuberculose, doença que em Angola continua a ser um sério problema de saúde pública. É a terceira maior causadora de mortes.
superada apenas pela malária e pelos acidentes de aviação. Só no ano passado o país chegou a registrar mais de 85.700 novos casos da doença, que tem maior incidência em pessoas com idades entre os 15 e os 39 anos. Os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, em todo o mundo, 10,7 milhões de pessoas contraíram a doença desde 2024 e mais de 1,23 milhão de pessoas morreram de tuberculose. A doença, que ainda desafia os sistemas de saúde pelo globo, figura na lista das Nações Unidas com a meta de erradicação até 2030, um caminho difícil, mas não impossível, já que 30 países possuem o maior número de casos, numa lista onde Angola faz parte. Só na capital do país, por exemplo, os dados mais recentes já preocupam. No ano passado, 2025, Luanda notificou mais de 27 mil casos. E deste número, infelizmente, as crianças não foram excluídas. Deste número, tivemos aproximadamente 9% de casos diagnosticados em criança, isso com mais de 2.733 crianças que também foram envolvidas nessa patologia. Estamos a falar do ano 2025. 2025. Olharmos para os anos anteriores, que balanço podemos fazer? Há um aumento, uma redução? Comparado ao ano 2024, com certeza houve um aumento significativo, né? Isso no caso das crianças, porque 2024 Luanda notificou um total de mais de 30 mil casos de pacientes vivendo com tuberculose. Em Angola, o número de casos de tuberculose aumentou em 2024, com um registro de 89 mil casos e com altas taxas de mortalidade e abandono do tratamento. Janete Adão apontou as causas que estão na base deste abandono. Provavelmente é a falta de informação. Acredito que provavelmente, fora do que já foi feito, penso que muito ainda deve ser feito para que a comunidade tenha o conhecimento da doença. Eu falo de que devemos reforçar as palestras, a educação para a saúde a nível das comunidades, para que todos possam ter o domínio e saber do grande impacto que a doença tem. Uma das causas do abandono da doença é que na fase inicial do tratamento, isso para a tuberculose sensível, que tem uma duração de 6 meses de tratamento, a maioria dos pacientes, a dada altura, principalmente na fase inicial, eles abandonam o tratamento. Abandonam porque começam a ter sucesso, ou seja, a tosse desaparece, a febre desaparece, a dor torácica desaparece, e eles sentem-se cômodos com essa situação. A OMS recomenda uma liderança nacional decisiva e firme e o aumento de investimentos domésticos e internacionais, além de implementação das recomendações da agência e suas inovações, além de cooperação multissetorial. O infectologista Emanuel Sangalesi apelou para a necessidade de medidas urgentes para o combate à doença. Em 2018, mais de 10 milhões de pessoas contraíram a tuberculose e 1,5 milhão de pessoas morreram por tuberculose, principalmente em países de média e baixa renda, onde o nosso país, infelizmente, faz parte. Então não estamos a falar de uma doença qualquer, é uma epidemia que causa um problema de saúde pública. Logo, a informação sobre esta doença é crucial. É uma doença que assola as populações a nível mundial. Apesar do desafio, cerca de 83 milhões de vidas foram salvas da doença desde 2000, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. E os moradores dos bairros Campismo, no Guianha e no Cal, no município de Ojenda, queixam-se da falta de centros de saúde para a assistência da população e, igualmente, do mau estado das vias de acesso, além do elevado índice de criminalidade na zona. Hoje ainda ganhou o estatuto de município com a nova divisão político-administrativa. Com a nova categoria, surgem novas responsabilidades e novos desafios. Passamos pelos bairros do Campismo, Guiana e Nocal e por lá
falta quase tudo. Sem centros de saúde e hospitais, os moradores queixam-se das longas distâncias que percorrem para ter acesso a serviços de saúde. Os hospitais aqui não temos nenhum. Dependemos do Hospital Dr. Antônio Agostinho Neto e o Hospital Municipal de Sambizanga. Nós aqui dependemos, era Sambizanga, né? Agora diz é o Hospital do OJL. O atendimento é aquele, você vai, essa hora ainda a direção está na reunião, porque a direção está reunida. Vocês ficam à espera até que a direção reúne, só assim começa a atender o povo. E aí o povo humano sobem lá, vai encontrar essa hora, bicha que está lá enchente. Essa nossa rua, esse nosso redor não tem. Só tem quem vai aí em cima, quem vai na pedreira, né? Aí dizem Ana Paula, é onde está o hospital. Está grave, põe na moto, põe nas costas, vão com ele até lá no Sambizanga. Se é no Sambizanga, não levam aqui no Cajueiro. Os munícipes aproveitaram os nossos microfones para falarem dos problemas que os afligem. As dificuldades são várias. Água, estrada. Essa via dá acesso até a Cuca. Até a Cuca. Fizeram aqui, não sei se asfaltaram ou improvisaram, conforme todo esgoto. Meteram aqui tubos finos, a chuva vem com muita força, as areias entraram, entupiram tudo, pronto. Ficou sem nada. Só aquele buraco, aquele aí. Só o que é que custa virem fazer terraplanagem, pelo menos, arranjarem só um bocadinho que facilita os carros, motos passarem. Nós não deixamos as nossas crianças circular, devido à correnteza das águas. Arrasta as crianças. E isso já aconteceu várias vezes. Desde a década de 80 que a região não tem canalização. Virgílio afirma que para ter acesso à água, somente através de cisternas e tanques. O bairro nunca teve canalização, desde a fundação do bairro até hoje. Estamos sempre... A água temos que ir nos tanques privados, um bidão, 200, 250, depende já. O mesmo cenário encontramos no bairro da Nocau, onde a criminalidade tem tirado o sono dos munícipes. Nós aqui estamos mal. Já me roubaram 2 botijas aqui na minha casa. Anteontem romperam essa farmácia que está aí. Ali no nosso vizinho já lhe roubaram 3 vezes. Os gatunos estão a roubar, estão a fazer muita coisa que não presta aqui na Nocale. Nós estamos a precisar mesmo de ajuda. O meu carro roubaram mesmo aqui na minha porta. Está mesmo mal aqui, precisamos de ajuda. Os bandidos estão demais aqui na Nocale. Falou do hospital, aqui tem centros de saúde, mãe? É só aqui na Siga. Na Siga, quando não aguentam, nos mandam para o Cajueiro. É distante? É distante para nós, sim. E ainda no município de Hoje, Girassol constatou uma situação que preocupa os moradores no bairro Caiaia. Trata-se de um poste de energia elétrica que caiu sobre uma residência. Há quase 2 meses que os munícipes naquela zona aguardam pela intervenção das autoridades para evitar o pior em função do perigo. 60 dias é o tempo em que Maria tem vivido com um poste de energia que caiu por cima da sua casa. Sem conseguir dormir, clama por ajuda. O problema que está a cair, que está me dando dor. A poste de energia caiu aí na minha lado da casa. Ainda está a chamar aí dela, está a falar, não, você arruma dinheiro, você me própria, é isso que vai arranjar isso, ó. Caiu na minha casa, tudo de fio, mesmo do lado de teto. O perigo é visível. Fios de alta tensão no meio do quintal e no teto. Depois do último chuvisco, os moradores contam que ficaram com receio que acontecesse um incêndio. Isso está perigoso porque os cabos caíram no meu teto. Eu fiquei 2 noites fora de casa, dormi na casa dos vizinhos por causa dessa situação. Tive que voltar em casa porque os vizinhos me ajudaram. Eles próprios levantaram o cabo e assim consegui entrar dentro de casa. Não é mesmo perigo, vamos fazer como? Na casa dos vizinhos tenho que me alimentar e a comida toda está aí, os miúdos estão em fase de prova. É bem complicado, tive que entrar mesmo assim dentro de casa. Esta não é a primeira vez que o poste caiu na zona. Daniel conta que em 2022 o mesmo já havia sucedido. Já tínhamos esse problema em 2022
que teve a mesma situação que tu vês neste momento. E nós, como moradores, que tínhamos que fazer a contribuição, mas antes de tudo nós fizemos a comunicação para a ENDE e até aquela data toda não tínhamos sucesso. E na qual que nós tínhamos que fazer uma contribuição, colocamos o posto de novo, tínhamos que procurar o tambor para fazer o ajuste. Depois de 3 anos aconteceu o mesmo. E eu sou um dos vizinhos que todas as vezes que vou fazer o pagamento, vou lá fazer a reclamação, até hoje nada. Eles já vinham aqui uma vez, fizeram fotos, nada. No bairro conhecido como Caiaia, a criminalidade também tem tirado o sono dos munícipes. Faz confusão entre ela de mata, tia, aí no beco, firma, que é tudo. Não vale a pena. Esse bandido de criança mesmo agora está se estragado. Moradores do Caiaia clamam por ajuda para a retirada do poste que caiu na residência dos munícipes. O Tribunal da Comarca de Luanda deu início nesta terça-feira ao julgamento de um processo que envolve cidadãos estrangeiros e nacionais acusados de crimes de associação criminosa e terrorismo. Neste processo, os 4 arguidos, sendo 2 cidadãos russos e 2 angolanos, entre estes um jornalista e o outro secretário para a mobilização da Jura, braço juvenil da UNITA. Entretanto, segundo as autoridades, estão supostamente envolvidos em atos de espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção ativa de funcionário, tráfico de influência, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no país, retenção de moeda e burla. A sessão de julgamento ficou marcada pelas questões prévias, que é uma fase processual que antecede a da produção de provas de julgamento, em que os advogados colocam ao tribunal as questões que devem ser resolvidas. O advogado dos arguidos russos, Eliseu Nguimito, solicitou que sejam entregues os bens dos seus constituintes apreendidos. A entrega dos bens pessoais dos arguidos não são objetos do crime requeridos ao dito magistrado do Ministério Público da data de 8 de setembro de 2025. Ponto parágrafo. Colocar o Ministério Público em supremacia de igualdade de armas. A defesa dos cidadãos angolanos, David Gus, afirmou a existência de violação dos direitos dos seus clientes. De avaliar o quadro situacional da produção de prova. Obviamente que os processos decorrem de uma tramitação. Houve o início, portanto, da abertura de expediente, consequentemente a instrução preparatória do processo, e a defesa entendeu que houveram situações que deviam ser esclarecidas em sede do processo, que os incidentes que se verificaram. Obviamente, aquilo que estabelece o artigo 386 do Código de Processo Penal, o meritíssimo juiz tem a competência de poder fazer, portanto, a abertura desta mesma sessão, e um dos elementos fundamentais é o levantamento das questões prévias. E foi isso que aconteceu hoje, tanto levantou-se as questões prévias e a defesa, consequentemente o Ministério Público, acharam conveniente de que tanto essas questões prévias deviam ser respondidas. Ou seja, melhor explicar, é que o Ministério Público produziu o processo, acusou e, consequentemente, a defesa terá verificado certos incidentes dentro do mesmo processo. Claro que, nesta sequência, se entender que as respostas não forem satisfatórias, obviamente que a defesa terá para que analise profundamente todos os elementos constantes dos autos e, a partir dali, então, parte-se para uma outra fase, que é, portanto, a contestação que é resultante da acusação. Foi dali onde que a defesa, portanto, elaborou. Pelo elevado número de questões prévias apresentadas em tribunal e que devem ser analisadas e respondidas, o Ministério Público solicitou o adiamento. E com consentimento da defesa para ser retomada 14.
horas. Vale realçar que os arguidos foram detidos em agosto de 2025 na capital do país, na sequência da greve dos taxistas. A próxima sessão de julgamento ficou agendada para o dia 14 de abril, com as respostas das questões prévias apresentadas. A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, deu início nesta segunda-feira a uma visita oficial de 5 dias à República Popular da China, focada no reforço da cooperação económica. Durante a visita oficial de 5 dias, a ministra das Finanças deve reunir-se com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, BRICS, Dilma Rousseff, na província de Angai e com autoridades do governo e do setor financeiro da província de Hong Kong, reforçando o compromisso de ambos os países com a execução de projetos de investimento e desenvolvimento estruturante. No gigante asiático, Vera Daves já manteve encontro com a vice-presidente do Exim Bank da China, Yang Dangying, com quem abordou questões relativas ao estado atual da cooperação bilateral, com foco nas questões económicas e financeiras, identificação de novas oportunidades de investimento, promoção do comércio e diversificação da economia. Na ocasião, a titular da pasta das Finanças, que se fez acompanhar da embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Angola na República Popular da China, Dalva Ringot Allen, destacou que Angola está aberta ao investimento privado chinês e sublinhou ainda o papel estratégico que o parceiro desempenha na mobilização económica. Angola e o Brasil assinaram, nesta terça-feira, em Brasília, um memorando de entendimento sobre cooperação técnica no setor da energia elétrica, no quadro da visita àquele país do ministro angolano da Energia e Águas, João Batista Borges. Como ponto alto da missão, foi assinado nesta terça-feira, em Brasília, um memorando de entendimento sobre cooperação técnica no setor da energia elétrica, na presença do embaixador de Angola no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, e do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia do Brasil, Gustavo Ataíde, em representação do ministro Alexandre Silveira. O acordo estabelece um quadro de cooperação nos domínios técnico, científico e institucional, com enfoque na segurança energética, modernização das infraestruturas e aceleração da transição energética. Entre as prioridades, destaca-se a partilha de experiência no Programa Brasileiro Luz para Todos, como referência na expansão do acesso à eletricidade. Durante a visita, o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, manteve encontros com instituições de referência do setor, nomeadamente a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética, reforçando deste modo o intercâmbio de experiências em planeamento, regulação e gestão do sistema elétrico. A iniciativa insere-se na estratégia do Executivo angolano, liderado pelo Presidente da República, João Lourenço, de promover a expansão do acesso à energia e o fortalecimento de parcerias internacionais estruturantes. Com esta iniciativa, Angola reafirma o seu compromisso em fortalecer as relações de cooperação com o Brasil, promovendo o intercâmbio de conhecimento, a atração de investimento e o desenvolvimento sustentável do setor energético nacional. Em Angola e a União Europeia assinaram também nesta terça-feira um acordo de financiamento no valor de 50 milhões de euros destinados à implementação do projeto AgriInvest, que visa a promoção de oportunidades e competitividade nas cadeias de valor agroalimentares do corredor do Lobito. O acordo para o financiamento foi formalizado pelo ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, na qualidade de ordenador nacional, e pela embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes. O projeto AgriInvest tem como principal objetivo preparar as organizações agrícolas através de ações e capacitação técnica e de gestão, promovendo a adoção de modelos de cooperação
e celebração de acordos contratuais para o desenvolvimento do corredor do Lobito, segundo a embaixadora da União Europeia em Angola. O acordo de financiamento Agriinvest é um acordo de 50 milhões de euros de doação da União Europeia para o setor agrícola, para financiamento de 3 cadeias de valor agrícolas, dos grãos, hortícolas e de frutos tropicais. E isto em regiões, em províncias do corredor de Lobito, para exatamente contribuir para o desenvolvimento do corredor de Lobito, não como um simples corredor de transporte, mas também de desenvolvimento económico, com implicações em vários setores, entre os quais o agrícola, em que vamos exatamente contribuir para a criação de emprego, sobretudo para jovens e mulheres. Vai haver essa discriminação positiva, digamos, para que se desenvolva na área agrícola estas 3 cadeias de valor, para a produção interna, com vista, obviamente, e mesmo futuramente, a exportação. Isto vai ser um financiamento para implementadores, vão haver implementadores de várias agências, por exemplo, dos Estados-membros, que vão contribuir para 4 ações dentro deste programa para a implementação da diversificação económica, contribuir para a diversificação económica nas cadeias de valor agrícolas e, portanto, vão desde a produção até à criação de cooperativas para que os pequenos agricultores possam contribuir e possam escoar os seus produtos de forma mais fácil para o exterior. Portanto, isto vai, como eu dizia, sobretudo, criar emprego com sustentabilidade, portanto, tendo sempre em consideração também a parte ambiental e o trabalho digno e o salário digno. O ministro do Planeamento diz que é mais uma parceria para o desenvolvimento do país, com maior realce para o corredor do Lobito. É o objetivo para o qual nós trabalhamos com a União Europeia e com outros parceiros a fim de conseguirmos cada vez mais apoios para o desenvolvimento do país em si. Assim, em linhas gerais, as iniciativas ao longo do corredor do Lobito têm sido cada vez mais... Há parceiros que têm associado a nossa pretensão de desenvolvimento deste corredor. É uma região onde estão concentrados quase todos os financiadores, doadores, os parceiros de desenvolvimento, a maior parte está concentrado aí, organizações multilaterais. Estamos a falar do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, a União Europeia, o Sistema das Nações Unidas, com todas as suas agências, estão lá. O setor privado é uma região onde o trabalho de angariar financiamentos está sendo feito de uma maneira muito ativa e por essa razão, e também coordenada, e por essa razão, cada dia que passa, os financiamentos têm vindo para o desenvolvimento dessa região. O Agriinvest resulta de um processo participativo de formulação que envolve diversas instituições nacionais e parceiros. Angola prepara-se para o processo de transição do imposto sobre o rendimento de trabalho, IRT, para o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRPS, que pôde entrar em vigor em janeiro de 2027. Especialistas afirmam que o novo imposto vai promover justiça fiscal. Especialistas ouvidos pela rede Girassol entendem que a substituição do imposto sobre o rendimento do trabalho pelo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares representa um passo importante que vai modernizar o sistema fiscal angolano e alargar a base tributária. O fiscalista e docente universitário Inocêncio Calei explica que este imposto é a unificação de vários impostos sobre os rendimentos do cidadão. Uma pessoa singular que trabalha a uma determinada empresa, por sua vez, no final do mês, paga IRT. Okay? O mesmo indivíduo que também tem um apartamento ou tem um imóvel, não é, a ser arrendado, por sua vez, também paga um outro imposto,
que é o imposto predial sobre a renda. Estamos a falar do mesmo indivíduo que também tem investimentos, ou seja, tem participações a uma outra empresa, que dessa participação, onde vai obter o rendimento, não é? Que também paga em aplicações de capitais, ou seja, os dividendos que ele recebe deste investimento paga o imposto sobre aplicações de capitais. Na verdade, o que é que vai se fazer? Vai se unificar, não é? Esses rendimentos que estamos aqui a dizer cedular, vai tornar um único rendimento. A proposta de lei já está no Parlamento e aguarda por aprovação, mas afinal, como se aplica este imposto? Quando falamos, não é, dos rendimentos, ou seja, do imposto de rendimento das pessoas, tem aí um conjunto de escalão, ok? Conforme ocorre no IRT, vamos visualizar para aquilo que acontece no IRT, isso vai ocorrer, mas o que vai acontecer é o quê? É que todos esses impostos vão obedecer a uma única taxa. Okay? Essa taxa que ainda nesse momento não vale adiantar, okay? Não vale adiantar porque a lei ainda não está em vigor, se é de 25%, se é de 13%, mas essa taxa é que será multiplicada pelo rendimento coletável e por sua vez termos o imposto a pagar. Este novo imposto surge na sequência do Decreto Presidencial 50/11, que aprova as linhas gerais para a reforma tributária. Na prática, deixa-se de tributar o trabalho e passa-se a tributar os rendimentos, como afirma o consultor financeiro Ivanilson Baltazar. Uma das grandes diferenças é o facto do imposto sobre o rendimento do trabalho, ele não alcança todos os rendimentos em que, de facto, uma pessoa singular pode oferir ao longo de uma determinada atividade econômica. E o IRPS, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, este em particular, traz todos esses rendimentos adicionais que até então não eram considerados neste instrutivo jurídico, não é? O especialista entende que esta reforma tributária vai promover justiça fiscal. O escalão de tributação, quando digo rendimento de trabalho, me refiro em particular para os trabalhadores por conta de outrem. E tem estado a haver muitas reclamações, portanto, não é um modelo justo, que entende ser justo, e se calhar por isso é que, portanto, a Administração Geral Tributária, portanto, o Executivo, pressiona de modo a avançar com urgência com o IRPS, porque nós temos indivíduos que, até então eram considerados isentos para efeitos de um determinado escalão, mas com ligeiros ajustes eles têm uma tributação superior àquela que pagavam, um salário líquido inferior ao momento em que elas recebiam um rendimento inferior, porque há um peso tributário descontrolado e superior. Então, aqui o que eu sinto é que estaremos mais próximos de uma tributação justa. Especialistas afirmam que o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que pode entrar em vigor em janeiro de 2027, vai trazer justiça fiscal no país. Ora bem, estamos a informar o Girassol Jornal. Espaço para o primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Continue connosco, não saia daí. Até já. Já de volta ao Girassol Jornal, edição de terça-feira, foi hoje recebido em audiência na Assembleia Nacional o embaixador da República da Zâmbia, que reafirmou na ocasião o interesse do seu país em cooperar com Angola em vários domínios. Na Casa das Leis foram também recebidos os membros da Comissão Nacional Eleitoral de Portugal. O estreitamento do Parlamento angolano com o Parlamento da República da Zâmbia foi o motivo que trouxe o embaixador daquele país a Angola, que foi recebido em audiência pelo presidente da Casa das Leis. Elias Munchu, embaixador da República da Zâmbia, diz que foi uma visita de cortesia, tendo em conta as boas relações entre as duas instituições.
There are several areas of cooperation between our... Há várias áreas de cooperação com o Parlamento de Angola e também com o Parlamento da Zâmbia. Portanto, tem havido uma boa cooperação entre as nossas duas instituições, ou seja, entre a Assembleia Nacional da República de Angola e a Assembleia da Zâmbia. A nossa Presidente tem constantemente visitado Angola e também tem havido troca de experiência entre parlamentares angolanos e parlamentares zambianos. Para além das relações parlamentares que existem entre os nossos dois parlamentos, há também relações entre os povos, quer seja os povos angolanos e povos zambianos. E a outra necessidade, ou outro domínio que nós precisamos fazer, tem que ver com a cooperação econômica, entre onde quer a parte angolana possam comprar e vender de um lado para o outro. Na sequência, Adão de Almeida recebeu também em audiência a Comissão Nacional Eleitoral de Portugal. E teve lugar também hoje em Luanda o Angola Women Capital Haiti Glance, organizado pelo Gabinete de Quadros da Presidência da República. A iniciativa surgiu no seguimento da Conferência Nacional sobre o Capital Humano, realizada em agosto do ano passado, e teve como ponto central a apresentação do catálogo de oportunidades de investimento no Plano de Desenvolvimento do Capital Humano de Angola 2023-2037. O Angola Human Capital at Glance, que traduzido em português fica Visão Geral do Capital Humano, foi concebido como um momento de mobilização direta e pragmática para a apresentação do portfólio de oportunidades que inclui projetos âncora de grande impacto e iniciativas de curta duração, como fundos de apoio a mestrados e doutoramentos. Na abertura do certame, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, admitiu que a concretização do desenvolvimento do país passará pela qualificação do seu capital humano. Angola só realizará plenamente o seu projeto de desenvolvimento se for capaz de mobilizar, qualificar, valorizar e integrar o seu capital humano na dinâmica concreta da transformação econômica e social do país. Reservado ao setor privado e entidades multilaterais, o Fórum representou uma oportunidade para fortalecer o posicionamento estratégico e a credibilidade institucional junto de financiadores internacionais. Vítor Hugo Guilherme explicou que Angola precisa de um setor empresarial comprometido com a formação de quadros capacitados. Precisamos, assim, de empresas que compreendam que a formação de quadros não é apenas uma dimensão acessória da sua responsabilidade social. Ela é, antes de tudo, uma decisão estratégica de sustentabilidade, de produtividade e de crescimento. Para além do Estado e do setor privado, queremos continuar a contar com o apoio dos nossos parceiros de cooperação para o desenvolvimento. O diretor do Gabinete de Quadros da Presidência da República, Edson Barreto, enumera 4 pilares fundamentais para a concretização do projeto de desenvolvimento do capital humano de Angola. A diversidade e o nível desta participação demonstram que o capital humano é um ativo decisivo na competitividade e progresso das nações. Por conseguinte, ocupa hoje um lugar central na agenda de desenvolvimento de Angola. Precisamos de uma atuação assente em 4 eixos cruciais: visão estratégica, coordenação intra- e intersectorial, continuidade das políticas e, sobretudo, compromisso partilhado. Precisamos de trabalhar em conjunto para que o talento angolano encontre mais oportunidades, mais qualificação e melhores condições para contribuir ativamente para o desenvolvimento nacional. Na ocasião foram também atribuídas menções honrosas a diversas instituições, tais como Camões, Instituto de Cooperação e da Língua Portuguesa, Sociedade Mineira de Catoca, Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. Nesse sentido, nós temos uma carteira de projetos que apoiam o desenvolvimento do capital humano, que chega a um montante de 1,8 mil milhões de dólares. Com a colaboração do governo e com nossa parceria, precisamos ver de que jeito continuamos a agilizar a implementação desses projetos para que atinjam os objetivos e que realmente cheguem a beneficiar as pessoas pelas quais esses projetos foram desenhados. Temos tantos jovens em Angola
que quase não temos professores para ensinar a todos esses jovens. Então, a digitalização, o alavancamento do ensino remoto, o investimento na ICT, viram-se fundamentais para conseguir os objetivos da estratégia de capital humano de 15 anos. A outra peça fundamental é a aceleração do investimento direto estrangeiro, não só para investimento em termos de capital, mas também em termos de atirar capital humano que pode ser transferido no meio ambiente angolano. Um dos pontos altos foi a assinatura de memorandos de entendimento que simbolizou a união de esforços entre o Estado angolano e os grandes decisores empresariais, como a Sociedade Mineira de Catoca, para a promoção do talento nacional. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, orientou nesta terça-feira em Luanda uma palestra dirigida a estudantes universitários e que abordou as conquistas e os principais marcos da diplomacia angolana. Mais de 300 participantes, entre professores, estudantes e diplomatas, marcaram presença nesta terça-feira numa palestra subordinada ao tema Diplomacia Angolana, Principais Marcos e Conquistas. A sessão foi presidida pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Eu saio daqui muito satisfeito e, sobretudo, encorajado pelo que eu vi e que eu ouvi da juventude, pelas intervenções que fizeram, porque são pessoas que realmente seguem a vida internacional e é preciso. Para nós podermos consolidar o que nós temos, é preciso acompanhar também o que os outros fazem numa forma bastante diversificada. A iniciativa partiu do Comitê Miss Angola Internacional em parceria com a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola. O evento contou ainda com a presença de vários embaixadores acreditados no país. O embaixador de Cabo Verde em Angola elogiou a iniciativa e destacou o papel que Angola tem desempenhado ao longo dos anos na região da África Austral. Os resultados estão à vista. Angola é uma potência regional que está muito estreitamente implicada na resolução ou na tentativa de resolução de questões regionais africanas, não só, digamos assim, na sua vizinhança, mas para além disso. E é importante, sobretudo para nós palopes, mas sobretudo para o continente, nesta nova época que estamos a entrar, ter um país que tem assertividade nos seus planos e sabe fazer. O encontro serviu essencialmente para transmitir à nova geração sobre a importância da diplomacia internacional angolana. Foi, sobretudo, o interesse que os estudantes manifestaram pelos temas ligados à diplomacia. E, por outro lado, também ficou bem patente que, efetivamente, é preciso que a juventude angolana esteja a par daquilo que o país faz neste domínio da diplomacia. A nossa experiência para poderem transportar para a vossa experiência atual e como adaptar as circunstâncias e a conjuntura atual. Eu penso que é uma aprendizagem permanente. A vida é uma aprendizagem permanente. E quanto mais cedo nós já começamos, ainda melhor é. E para nós é sempre um incentivo também estar com jovens, e eu agradeço muito que tenha sido a juventude justamente que proporcionou essa oportunidade da minha primeira palestra numa instituição académica. Diplomacia angolana, principais marcos e conquistas foi o tema da palestra realizada nesta terça-feira em Luanda, na Universidade Independente de Angola. E olhamos agora para a atualidade fora de portas. O governo do Paquistão mostrou-se disposto a sediar as conversas para o fim do conflito entre o Irão, Israel e os Estados Unidos da América. O anúncio foi feito numa altura em que o Crescente Vermelho iraniano afirmou que mais de 280 infraestruturas iranianas de saúde foram danificadas desde o início da guerra.
Foi através de uma publicação na rede social X que o primeiro-ministro do Paquistão demonstrou publicamente a disposição do seu governo para acolher as conversações, afirmando que o país acolheu e apoia plenamente os esforços contínuos para buscar o diálogo, para acabar com a guerra. Na publicação, o governante paquistanês deu a entender que, se as partes beligerantes concordarem, o Paquistão está pronto e honrado para ser o anfitrião, que facilite conversas significativas e conclusivas para um acordo abrangente. No capítulo das consequências do conflito iniciado no último dia de fevereiro, dados do Crescente Vermelho iraniano indicam que, desde o início, foram danificadas ou destruídas mais de 82.417 infraestruturas civis. Deste número, constam pelo menos 281 unidades de saúde, incluindo hospitais, clínicas e farmácias, além de 17 centros do Crescente Vermelho. Igualmente, 94 ambulâncias e veículos de resgate foram atingidos. Ainda no capítulo das destruições, as autoridades iranianas denunciaram que 114 monumentos históricos foram danificados pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos desde 28 de fevereiro. Segundo o governo iraniano, entre as infraestruturas destruídas constam monumentos culturais e históricos, incluindo locais classificados como Património Mundial, Património Nacional e outros sítios e edifícios de grande valor. Diante do ambiente de guerra que marca o Médio Oriente, os apelos à paz continuam a se fazer ouvir de vários lados. Os governos chinês e qatari apelaram ao diálogo para se trazer de volta a paz ao Médio Oriente. Moçambique precisa de 1,6 mil milhões de dólares para fazer face aos efeitos negativos da época chuvosa que iniciou em outubro. Segundo o governo moçambicano, o valor em estimativa servirá para concretizar o plano de recuperação e reconstrução dos danos causados. Desde o início da época chuvosa e ciclónica de outubro até aqui, há cerca de 1 milhão de pessoas afetadas, numa altura em que morreram 298. E para fazer face aos danos, as previsões estimativas existentes apontam que para o plano de recuperação e reconstrução são estimados cerca de 1,6 mil milhões de dólares. O governo de Moçambique garantiu que a elaboração do plano está em fase conclusiva. Plano este dividido em 5 partes: o salvamento de vidas e assistência humanitária, e reposição da transitabilidade, reposição das infraestruturas, recuperação económica e a criação de condições para garantir uma melhor capacidade de prevenção e mitigação dos desastres naturais no país. Cuba recebeu hoje o primeiro barco da frota comboio Nuestra América, com mais de 30 toneladas de ajuda humanitária. A ajuda chega para apoiar a ilha, que vive sob embargo norte-americano. A embarcação, que partiu do México, é a primeira de 3 que devem chegar ao país. O Maguro chegou a Cuba um dia depois da data prevista, devido ao adiamento ligado a questões climáticas. A chegada de outros 2 navios está prevista para os próximos dias. À chegada, ativistas que estavam no barco recordaram simbolicamente a embarcação rebatizada de Grana 2.0, em homenagem ao iate utilizado pelo grupo de guerrilheiros liderado por Fidel Castro para lançar a sua revolução em 1956. Serviços de atendimento ao cidadão. Dinâmica depois do feriado. Em destaque. Desporto na ordem de atualidade, a seguir a 12ª edição do Africano de Basquete em cadeira de rodas. Arranca nesta quarta-feira às 10 horas no pavilhão do Quilamba. No basquete 3 contra 3, na abertura vão jogar África do Sul, Gana e Argélia, Marrocos. África do Sul em masculinos, Angola em femininos. Vai defrontar o Congo Democrático às 12 horas e 20 minutos. A prova 5 contra 5 também poderá decorrer no pavilhão do Quilamba. Esta hipotética mudança de palco deve-se às altas temperaturas na cidade de Cachito, agravada pelo facto de o pavilhão do complexo José Saiovo ser completamente fechado. A Igreja Católica em Benguela está à espera que o acórdão do Tribunal Constitucional que lhe restitui a propriedade do campo
do Arregaça, desta para o Tribunal Local para posteriores procedimentos. O assunto jurídico-legal está relacionado ao litígio entre a instituição religiosa e o Sporting de Benguela. Numa altura em que o processo judicial caminha para o seu desfecho, informações colhidas em off a fontes fidedignas da Cúria Diocesana dá conta que até o momento não há uma ação oficial da Igreja a respeito da decisão do Tribunal Constitucional que, através do Acórdão 1066/2026, nega o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Nesta altura, o Sporting de Benguela tem arredores do campo, sob sua responsabilidade, alguns estabelecimentos comerciais. Questionado sobre o contexto, o atual pároco de Nossa Senhora de Nazaré fala em bom senso no futuro diálogo que se quer manter com a direção do clube. O dono do campo é a Igreja Católica e todos os empreendimentos, digamos assim, todos os empreendimentos ligados ao campo estarão precisamente ligados à Igreja Católica. É com eles, digamos assim, estes empreendimentos terão de dialogar precisamente com a Igreja Católica. Vamos ver se de facto se a direção do Sporting, digamos assim, for mais flexível e compreensível, de tal maneira que a gente possa conversar e ver, digamos assim, quais são os termos de contratos que eles tinham feito antes, não é? Mas se não forem tão compreensíveis assim, forem um bocadinho duros, pronto, nós usaremos sempre a lei, como usamos até agora, usaremos a lei e ponto final, fecharemos, digamos assim, fecharemos as lojas, fecharemos, digamos assim, os armazéns que estão aí, outro empreendimento que está aí, porque, digamos assim, diz a lei, que de facto faz parte, digamos, o campo do Arregaça faz parte digamos assim, a Igreja Católica. Entretanto, o comentador desportivo Fabrício Penha está confiante num diálogo saudável entre a Igreja Católica e a direção do Sporting por conta do trabalho desportivo que o clube tem levado a cabo. Por outro lado, o analista pede calma e serenidade ao Sporting, sobretudo ao seu presidente Aguião Manuel, dada a contenda que resultaram em agressões verbais à equipa da Rede Girassol, protagonizados por alguns adeptos do clube, pelo segurança, bem como pelo presidente. TV Girassol foi fazer o seu trabalho e, como é óbvio, o Sport de Benguela tem o seu direito, mas nunca pautar pela agressividade. Eu acho que, conversando com os homens se entendem, eu acho que a direção do Sport de Benguela tem um presidente que seguramente vai virar à tona, retratar sobre o assunto. Eu tive o ensejo de conversar com ele, disse ele que não teve envolvência, mas foi alguns adeptos que tentaram agredir a equipa da TV Girassol. Vamos esperar que haja entendimento, vamos esperar que a TV Girassol continue a fazer o seu papel, tem feito muito bem no que tange ao desporto cá na província de Benguela, e a direção do Sporting, como é óbvio, deve pautar pelo respeito, deve pautar sobretudo pela integridade física do jornalista, que estão para fazer o seu papel. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal. Até já. Já de volta, saudações renovadas. O regresso ao trabalho depois do fim de semana prolongado foi marcado por uma afluência considerável de utentes no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão no município de Talatona, em Luanda. O regresso ao trabalho depois do feriado. Então, logo que eu entrei, avistei-me com uma senhora que trabalha aqui, logo consegui observar que possui uma condição física que me permita ser atendido de uma forma especial, e ela recebeu o meu documento e levou, acredito eu, que está a ser cuidado até o momento. E estou a aguardar pela chamada. Aqui varia, tem dias que fica mesmo cheio e a pessoa acaba por ficar muito tempo. Graças a Deus até o atendimento foi rápido, porque cheguei aqui no Vital e já dei entrada simplesmente para esperar a documentação para poder levantar. Durante a nossa ronda, nos deparamos com a jovem Elizabeth, que em véspera de contrair matrimónio, aproveitou para tratar o assento e diz ter ficado surpresa com o dinamismo no atendimento. Em Angola, principalmente em Luanda, o fluxo de pessoas em várias localidades, setores, é sempre assim. Porém, hoje o fluxo até está bem melhor. Está bem melhor e o atendimento está flexível, graças a Deus. Olha, eu vim tratar o assento para o efeito de casamento.
Sim, vou sim, graças a Deus, vou sim. No entanto, para o utente Bento Moura, o velho problema da falta de sistema para determinados serviços deve ser ultrapassado com urgência face aos constrangimentos que tem causado. Eu, por acaso, parei aqui porque estou a vir de um município que já estou lá há 3 semanas a dizerem que nunca tem sistema e pronto, ninguém diz nada, as coisas andam assim, até para registrar um filho, a pessoa tem que ficar esse tempo todo. Pronto, isso também é cansativo. O Estado tem que melhorar, o governo, o Ministério da Justiça, que tem a tutela, tem que mostrar qualidade naquilo que faz. Na ressaca do feriado desta segunda-feira, cidadãos que procuraram hoje pelos serviços do SIAC de Talatona dão nota positiva ao processo célere de atendimento. 3.112 pessoas perderam a vida nas estradas do país durante o ano passado, em consequência de 12.208 acidentes de viação, segundo dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, apresentados nesta segunda-feira no Girassol Debate, que abordou o quadro da sinistralidade rodoviária no país. As estatísticas não mentem e continuam a colocar a sinistralidade rodoviária no topo das maiores causas de morte em Angola, só ficando para trás da malária. Com o passar dos anos, os números se mostram cada vez mais assustadores. Só no ano passado, por exemplo, 3.112 pessoas morreram em Angola vítimas de acidentes de viação, como explica o superintendente João de Souza, chefe do Departamento de Transportes, Acidentes e Peritagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que sinalizou que em 2025 o sábado foi o dia mais mortífero. Em 2025 nós tivemos redução em termos de acidentes e em termos de morte. Este registro ainda é preocupante porque morreram pessoas que teriam dado a sua contribuição para o desenvolvimento deste país. Estatisticamente dizendo, nós tivemos o registro de 12.208 acidentes. Houve uma redução de 95 se comparado com o ano 2024. As consequências foram de 3.112 mortos, com uma redução de 8. E já em relação aos feridos tivemos 17.034, com aumento de 752. Estamos a falar de uma média a rondar os 1.000 acidentes por mês, não é? Certo. E eu gostava de assinalar, por exemplo, em relação ao dia da semana que mais registro teve, foi o sábado. O sábado teve 2.833 acidentes, correspondendo a 23% do total geral de acidentes registrados no país. Tivemos 610 mortos no sábado, com uma cifra de 19%, 3.741 feridos, correspondendo a 22%. João de Souza referiu que as mortes resultaram de um total de 1.520 acidentes. O superintendente reforça que a resolução do problema exige um trabalho de várias fases. É necessário assinalarmos que em 2025 nós tivemos 1.520 acidentes com mortos, fazendo um total, ou seja, uma percentagem de 12%. Tivemos 2.781 acidentes com feridos, correspondendo a 22%. Tivemos 2.231 acidentes com mortos e feridos, correspondendo a 18%. E tivemos 5.676 acidentes sem mortos e sem feridos, não é? Correspondendo a 46% do total geral de acidentes. É um peso bastante considerável por conta do esforço que tem sido empreendido tanto do ponto de vista estratégico pelos departamentos que intervêm neste segmento, porque existem planos de curto, médio e longo prazos para atenderem à questão da sinistralidade rodoviária. E, às vezes, o que se pretende muitas vezes, não é, passa a redundância, é que a intervenção seja imediata, mas há aí alguns aspectos do ponto de vista estrutural e estruturante que levam algum tempo. Ora bem, informação que coloca ponto final à edição de terça-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Voltamos amanhã
A mesma hora, 19h45, votos de continuação de boa noite. Estamos juntos.